como exemplo de políticas excelentes. Acho que o processo equatoriano tem muitas aristas e é um processo muito mais complexo do que foi colocado aqui. Além disso, na verdade, partindo do caso equatoriano, a maior se dá em um momento onde efetivamente existe um fluxo de recursos para o Estado, basicamente pelos preços altos do petróleo, que permitem investimentos públicos importantes, que se baseia numa retórica antineoliberal, mas que ao mesmo tempo provoca um processo de crescimento econômico onde as classes dominantes conseguem garantir sua hegemonia e ao mesmo tempo acumular como nunca antes acumularam. Então tem um crescimento impressionante do setor imobiliário, as maiores ganâncias, os bancos continuam ganhando mesmo com os impostos de correia. Tem uma das críticas mais fortes que se hace ao processo equatoriano é a dinâmica extrativista, o problema do extrativismo. O presidente Correa terminou sendo o principal abanderado da mega mineração e copiando muito do modelo brasileiro de grandes empreendimentos, por exemplo, com represas. E ao mesmo tempo tem uma retórica. O exemplo de Yasuní que você mencionou, acho que é um exemplo bastante importante nesse sentido, que onde uma iniciativa que nasceu dos movimentos sociais, que nasceu apoiada pelos movimentos, que teve eco no governo, em uma primeira etapa do governo de Correa, que foi precisamente uma etapa criadora, onde se estabeleceu a nova Constituição e tudo isso é tirado ao lixo de um dia para outro, quando deixa de interessar em termos eleitorais. Então, estou falando portuñol, não sei se consigo... A mí me da perfecto el portuñol, te entiendo perfectamente. Então, me parece que, e a mesma coisa podemos dizer em relação a outros governos latino-americanos deste ciclo progressista, que aparentemente se posicionan con una retórica antineoliberal y que contrasta con el proceso europeo de este momento, pela crisis, mas que al mismo tiempo, no por ser antineoliberal, o antineoliberalismo baseia-se únicamente no rol do Estado. E acho que aí não dá certo a análise, porque nos coloca em uma posição onde temos que apoiar, porque são antineoliberais, quando o neoliberalismo é o que está provocando, e acho que por aí não vai a contradição principal e não permite interpretar processos onde ao mesmo tempo também tem um caráter de controle muito forte da população e dos movimentos. O caso equatoriano, por exemplo, nisso é terrível. Por primeira vez no Equador, agora foram processados e agora foram sentenciados lideranças indígenas e são condenados para 12 anos de prisão por terrorismo, por participar em protestos em multidões contra a nova lei de águas que se estava discutindo nesse momento e contra a nova lei de mineração. Então, aí tem uma série de contradições que não é, que me parece que é preciso processar melhor para entender. E a outra pergunta que queria, então, até que ponto esse tema, para concretizar a pergunta, até que ponto podemos falar de pós-neoliberalismo, quando tem muitos elementos de continuidade no exercício desses governos com o neoliberalismo, e o único que muda é o papel do Estado, ou seja, a intervenção do Estado, fundamentalmente, não mais do que isso. E a outra pergunta em relação ao tema da multidão para a professora. Eu gostaria de entender melhor nessa reconstituição do mundo do trabalho e na perspectiva
da multidão, da multidão como novo sujeito político, até que ponto não estamos falando, não existe uma subvaloração dessas relações de trabalho real que existem e que produzem, onde se produz mercadorias e onde se está ao mesmo tempo, em alguns casos, mantendo formas de sobreexploração do trabalho muito fortes. Um exemplo, por exemplo, são a exploração em determinadas oficinas em São Paulo, por exemplo, em relação à população boliviana, etc., que na verdade fazem parte dessa multidão. E onde, por uma excessiva valoração desses processos de produção de conhecimentos, do papel das novas tecnologias, da informatização da sociedade, etc., se deixa de valorizar o papel que efetivamente tem e as formas de exploração que efetivamente vivenciam as classes trabalhadoras, considerando em um sentido amplo as classes trabalhadoras, não somente no sentido da grande fábrica, no sentido fordista. Então, eu gostaria, se se pode problematizar melhor essa relação com o trabalho, com as mudanças no trabalho, até que ponto não se está subvalorando nessas mudanças o papel da produção de mercadorias reais, concretas, que isso tem, e até que ponto não se está subvalorizando também a constituição da classe, nessa perspectiva que o professor também falou, da classe que se faz atuando, né? E que aí tem uma inter-relação também com a multidão, que a multidão não é tão, como dizer assim, vaga, são multidões concretas que têm demandas concretas também. Contestamos. Nós estamos falando do capitalismo, da sociedade capitalista atual, em crise, e nós, quer dizer, Harvey falou, precisamos matar o capital. Então, a questão de fundo que eu acho é, quem vai matar o capital? Qual sujeito social? É esta multidão? Queria também uma reflexão sobre as mulheres, são pelo menos metade da humanidade. Negros e índios, no caso brasileiro, por questões diversas de negação do racismo, chegamos a pelo menos a metade no último censo. Estas categorias são invisíveis como sujeitos sociais da ação, como ficam nestas análises? Mais alguém tem alguma pergunta? Podemos passar. Antes de passar para as respostas, só relembrando para quem chegou agora, sair por aqui por cima para assinar o nome na lista.